em João capítulo 1, verso 17, a Bíblia fala que a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ela veio por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele próprio, nessa simbologia da terra prometida, que para nós está inserida a entrada no reino de Deus, Jesus em João 14, Ele faz uma das suas maiores promessas: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde vós estiver, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, Ele faz essa promessa. Em todo o tempo que Jesus pregava na face da terra, Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus, Ele priorizava a salvação em toda a sua mensagem. Toda a mensagem de Cristo, Ele priorizava a salvação, porque Ele próprio vai dizer: de que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque Jesus bem sabia que a carne para nada presta. A Bíblia diz, quando Ele está pregando, Ele vai dizer: não temais os que matam a carne e nada mais pode fazer. Jesus, Ele sabia na tua palavra que quando um homem morre, o corpo vai ao pó, o espírito volta a Deus e a alma, ela segue-se para o juízo. Jesus, Ele sempre priorizou a vida de alguém aqui, a se preocupar primeiramente com a sua salvação. Observa que Jesus está pregando e uma certa feita, os discípulos muito alegres acerca do que foi feito em nome de Jesus Cristo. Eles viram para Cristo e disseram: Senhor, em teu nome até os espíritos imundos nos são sujeitos. Jesus olha para eles, não tira a alegria que estava no coração deles, mas solidifica a sua fé numa verdade: não vos alegreis por expulsar demônio, mas por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Observa que Jesus, Ele está priorizando a salvação em todos os processos desta vida, porque Ele sabe que o mais importante para o homem é a sua salvação. E quando falamos de salvação, nós entendemos na Bíblia Sagrada que salvação, ela é muito mais do que obras que eu realizo. A salvação, ela não está inserida somente no contexto fazer. A salvação, ela está inserida no contexto de que forma eu faço, porque nós estamos diante de um Deus que não olha somente a minha caminhada como marcha física, mas olha da forma que eu caminho. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele observando a terra, espiando e vendo que a promessa de Deus era verdade, que a promessa de Deus era verdadeira. Mas Josué, ele recebe uma revelação do alto céu para a sua vida, quando o povo de Israel, mediante a marcha, começa a observar que a Bíblia diz que esse povo estava marchando, porque o próprio Moisés, quando ele vê a dificuldade e o povo reclamando e murmurando, Moisés, ele se apresenta diante de Deus, e Deus dá uma resposta a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas bem verdade é que o povo está marchando, que o povo está caminhando, mas o povo não tem a orientação do Espírito. A Bíblia diz que existia dois homens, Josué e Caleb, que tinham um espírito diferenciado. Então eles começam a entender que esta terra que Deus estabeleceu por promessa não era somente a caminhada, mas era de que forma eu caminho. Porque quando você vai ver a epístola do apóstolo São Paulo, ele vai dizer que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eu
satisfação em Deus. Observa que o apóstolo São Paulo, ele está pregando, ele está caminhando, ele está labutando nesta obra, mas a visão que Paulo passa para mim, você e para as Escrituras Sagradas é que a nossa entrada no céu, ela não compete somente na minha caminhada física, mas de que forma eu estou caminhando. Que quando você vai ler a carta que o próprio Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 10, ele dá uma pincelada acerca do povo de Israel. Paulo diz assim: irmão, eu não quero que sejais ignorantes acerca do que aconteceu lá no passado, que todos foram batizados na nuvem e em Moisés, e todos provaram de uma pedra de esquina, e todos foram batizados e beberam de uma só bebida. Mas Deus não se agradou de muito deles, porque foram prostrados no deserto e esperavam só em Moisés. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite e quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus mandou falar para a noiva. A Bíblia vai dizer que nessa trajetória que nós estamos vivendo, há uma avaliação para ser aprovada diante de Deus, porque Deus é aquele que olha do céu e conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sonda, e sem que haja uma palavra na nossa língua, Ele já sabe. Deus é aquele que conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A Bíblia diz que até as intenções dos nossos corações será exposta diante de Deus. Naquele grande dia, Deus colocará a cada um diante dele para prestar conta de todas as suas obras feitas por meio do corpo. E Josué está entendendo que nesta jornada o que vai pautar a sua trajetória para a salvação. O texto é taxativo em dizer que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará dentro daquela cidade. A primeira coisa que eu já abro um parênteses e entendo pela Bíblia, que este lugar que está preparado, ninguém consegue chegar sem que Ele leve, ninguém consegue entrar lá dentro sem que Ele coloque, porque o próprio salmo profético, quando Jesus Ele desce sobre esta terra, Ele vence a morte, Ele leva cativo ao cativeiro, Ele os expôs publicamente, Ele triunfa sobre eles, Ele toma a chave da morte, do inferno. Quando Jesus ainda está no seio da terra, ao terceiro dia Ele ressuscita. Quando Ele está retornando para o céu, a Bíblia diz que os portais celestes, os anjos começam a clamar, diz em Salmo 22, quem é esse? Levantai, ó portas, cabeças, entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. E os anjos começam a perguntar, quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha, é Jesus de Nazaré que venceu a morte. Ninguém entra lá dentro sem Ele, ninguém consegue entrar no céu sem Ele. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que naquele lugar lá dentro é tão santo, que quando mesmo você recebendo um corpo glorificado, Paulo defende essa propriedade dizendo, olha, não tocada trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados em um piscar de olho. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Mesmo você recebendo um corpo incorruptível, a Bíblia diz que Ele vai vir nas nuvens do céu e encontraremos com Ele nas nuvens, porque mesmo tendo um corpo glorificado, santo é somente o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ninguém pode entrar lá senão Ele não levar. E eu já quero liberar uma palavra profética. Esse Deus que você serve, Ele é justo. Ele não é o juiz injusto da terra, Ele não é o homem que falha na terra. Ele julgará o seu povo com justiça. A Bíblia vai dizer, aqueles que são meus não serão confundidos. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 19. Olha o que Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo, Timóteo, o mandamento de Deus fica firme, Timóteo, tendo este zelo. Deus conhece os que são seus, e os
Cristo se aparta, e os que são de Cristo se apartam da iniquidade, Timóteo. Numa grande casa, Timóteo, não será vaso somente de honra, mas também terá vaso de honra. Não será vaso somente de ouro, Timóteo, mas também será vaso de prata. Mas deixa eu te falar uma coisa: haverá vaso de pau, haverá vaso de barro, mas guarda um conselho no teu coração, Timóteo: aquele que se purificar dessas coisas, ele será vaso de honra, usado, idôneo, preparado para toda boa obra. Ei, o joio pode até crescer no meio do trigo, mas aquilo que é trigo o Criador conhece. Deus nesta noite ele conta com você. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está o pecado acontecendo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3 versículo 8 que Daniel ele colocou no seu coração a não se contaminar com as regalias do rei, e Deus deu graça a Daniel diante do chefe do eunuco. A primeira coisa que eu vejo, o que mais comunica com Deus não é o que você fala, é o que está dentro do teu coração, porque a boca pode até perverter a verdade, mas ele esquadrinha o coração do homem, ele conhece a intenção do coração do homem. A Bíblia vai dizer que no primeiro livro das Crônicas, numa noite Deus aparece a Salomão, e eu acho lindo, porque Deus olha para Salomão e diz: Salomão, pede aquilo que tu queres que eu te darei. E Salomão começa dizendo: olha, o meu pai Davi, ele foi um grande rei, e tu me levantaste para governar, Senhor. Me dá sabedoria para que eu entre neste tão grande povo seu. E quem poderá governar este tão grande povo? A Bíblia diz que Salomão está pedindo, e a resposta de Deus vem do céu dizendo: olha, Salomão, porque eu vi isso no seu coração, não pediste riqueza, não pediste honra, e nem a morte dos teus inimigos. Eu vou te dar, Salomão, sabedoria, e ainda vou engrandecer o teu nome. E meus irmãos, mas olha o que Deus falou: eu estou te dando, não é porque você somente pediu, eu vi teu coração, Salomão, eu esquadrinho o coração do homem é enganoso, e quem o conhecerá? Mas Atos capítulo de número 1 verso 22, tu, Senhor, conhecedor de todos os corações, mostra qual desse você tem escolhido. Ei, eu não sei onde está o teu coração nesta noite, mas o profeta vai dizer: buscar-me-eis e acharei, quando me buscar de todo o coração. O teu coração não pode dividir a adoração, o teu coração não pode estar em outro lugar não ser neste culto e desejar a presença do Espírito Santo e a graça de Deus manifestada dentro de você. O batismo não acontece por uma ação física, mas ele acontece pelo coração quebrantado e contrito, que traz de volta a presença de Deus. Quando Deus olha um jovem, quando Deus olha um idoso, quando Deus olha para mim, ele olha para dentro do coração. E não existe uma linha mais firme para Deus examinar do que o coração do homem. Porque no livro do profeta Ezequiel estava profetizado acerca de luz, estrela da manhã, quando eu vi iniquidade no teu coração. Deus é aquele que conhece. As nossas atitudes é que vão galgar as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, no seu capítulo de número 4, a sua segunda epístola, a Bíblia diz que aquele homem passa por momentos muito difíceis na sua vida. Alexandre o latoeiro havia deixado Paulo, Demas o desamparou a Paulo. Ele vai dizer a Timóteo: passa na casa de Carpo e traz a capa, principalmente os pergaminhos, porque esses homens me faltou muitos males, que o Senhor não lhe impute esses pecados. Paulo disse: só Demas, só Lucas ficou comigo. Chama João Marcos, porque muito me será útil no ministério. Mas quando eu olho o versículo 17, Paulo disse assim: todos me abandonaram, só eu fiquei.
Mas Deus me assistiu e me deu graça e me fortaleceu para que por mim o Evangelho fosse pregado. Quando ele escreve a sua epístola, ele vai dizer: olha, eu sei que no meu corpo, ou na minha morte, ou na minha vida, em tudo na minha vida, Cristo será glorificado. Ele não está preocupado com aqueles que desobedecem o Evangelho. Quando ele está pregando, ele vai dizer: olha, eu reduzo meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Era um pregador verdadeiro demais, porque ele sabia que pregar não lhe trazia salvação, mas pregar a vontade de Deus, isso traria obediência para a salvação. Hebreus capítulo de número 5, versículo 8 e 9. Ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, e sendo ele consumado, vem a ser motivo de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. A salvação não está inserida somente no caminhar, mas a forma que eu caminho. Eu costumo ensinar aos meus filhos e explicar uma verdade, e ilustrar dentro do Evangelho o que é obediência. Ainda que era filho, ele aprendeu a obediência. O texto de Hebreus fala, porque a Bíblia diz que ele morre por morte de cruz, porque está estabelecido: você vai morrer na cruz, na hora certa, no momento certo em que o Pai ordenou. E Jesus, ele se fez homem, ele não era homem. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, verso 5, e ele fala essa verdade: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não usurpou-se a si igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, a forma de servo, pelo que Deus o exaltou de maneira soberana e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho que está na terra, no céu e embaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o escritor aos Hebreus no capítulo 12 já dizia: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo pecado, todo embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. O gozo que lhe estava proposto, porque Jesus ele já era antes que o mundo se formasse, mas só se falava de Jeová. Jesus não existia nas linhas sagradas, mas existia um gozo que lhe estava proposto. E Deus não queria se revelar pelo seu nome oficial para a salvação da raça humana, porque a lei estava enferma e não poderia trazer a salvação. Moisés interroga, sabendo que os judeus eles são catedráticos e queriam saber em nome de quem, Moisés, você vai lá no Egito. E Moisés fala para Deus: Deus, esse povo, toda pessoa que vai tem que trazer o nome de um representante. E Deus fala para Moisés: Moisés, o eu sou que enviou a voz. Eu não vou te falar nada, Moisés, mas um dia vai estar revelado para você ver. A Bíblia diz que nem Filipe, que é de Betsaida, quando ele encontra com Natanael, ele chama Natanael e diz: Natanael, encontrei um daqueles profetas, dizia Jesus de Nazaré. Quando ele encontra com Natanael, Jesus olha para Natanael e diz: Natanael, eis aí um israelita em quem não há culpa nem dolo. Natanael estava na carne, não podia compreender as coisas do Espírito. A Bíblia diz que ele olha: mestre, de onde tu me conhece? Sou mais velho do que o Senhor, nunca te vi. Jesus olha para ele e disse: olha,
antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Eu existo há muito tempo, Natanael. Você não está entendendo, mas em breve você vai entender. O único homem que teve a revelação de quem era Cristo foi Pedro. Passava por várias cidades e perguntava. Elias, João Batista. E tu que dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne que está no céu. Pois agora, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus colocou Pedro como coluna da verdade do cristianismo, não pela sua sabedoria teológica, porque coluna da verdade não pode ser pela sabedoria do homem, tem que ser aquele que tem revelação do alto, aquele do santo, aquele que conhece as coisas do Espírito. Ei, eu estou terminando de pregar. Nós estamos vivendo um tempo do que mais vale a teologia, a letra, do que o dom do Espírito Santo. Mas o que fortalece o crente, o que faz o crente vencedor, não é o conhecimento intelectual, porque Paulo chega à igreja de Corinto e vai dizer: vede, irmãos, que não são muitos sábios, entendidos e poderosos entre vós, mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as são. Ele escolheu as coisas loucas para confundir a sabedoria deste mundo. Ei, a maior capacitação, jovem, que você pode receber nessa noite não é o conhecimento teológico desta vida, mas é a graça de Jesus Cristo na sua vida. É ela que te capacita, é ela que te faz vencer, é ela que te faz operar a maravilha de Deus. Jesus vai dizer: olha, eu vou, em verdade eu vos digo, que vós fará não somente as obras que eu faço, mas a fará maior. Por que, Senhor? Porque eu vou para o Pai. Ó Jesus, me explica isso. Como é que pode eu fazer obras maravilhosas em teu nome, se o Senhor está indo para o Pai e está me deixando? Jesus vai dizer: você vai acabar de entender agora, porque se eu não for, o Espírito não virá, mas se eu for, ele vai vir.